Olá, eu sou Ana, concluinte do curso de Pedagogia do Polo de Rolim de Moura. Estou aqui para poder apresentar o meu TCC, que foi feito em formato de memorial, que conta um pouco da minha trajetória escolar e acadêmica, e ele tem como tema Ser professora, um sonho de menina. Então, assim, desde muito nova eu escolhi a profissão que eu queria, né? E quando nos foi apresentado a sugestão do memorial, eu fui buscar na memória tudo aquilo que eu vivi enquanto estudante e todo esse processo que eu estou passando enquanto acadêmica. E aí eu comecei a me recordar desde a minha infância, né? Eu nasci em 81, no Paraná, numa cidade chamada Matelândia. E em 84 os meus pais resolveram vir para Rondônia em busca de uma vida melhor, de melhores condições de vida, né? Eles já tinham 6 filhos, então hoje nós somos 8, eu sou a quinta filha de 8, e nós fomos morar em Cacoal, e depois de 2 anos os meus pais, por um desses acasos do destino, acabaram indo para Pimenta Bueno, que é a cidade que a gente reside até hoje, e que a gente se encontrou. A gente conheceu pessoas maravilhosas lá, e meus pais conseguiram um emprego, e a gente foi vivendo ali. Quando eu tinha 6 anos, eu entrei na pré-escola, eu tinha 2 professoras, uma muito meiga, carinhosa, né, afetuosa com os alunos, e uma outra com uma voz enérgica, séria. Eu acho que as 2 se completavam, e ali eu fiquei 4 meses. Quando passou esses 4 meses, a gente mudou de casa, então eu tive que trocar de escola. Fomos para um lugar onde tinha uma escola em construção e o pessoal dava aula em uma escolinha, uma casa na verdade. Eu não quis ficar lá, porque eu tinha saído de uma escola grande, eu queria ir para uma escola também. Quando a escola ficou pronta, eu fui para outra escola, mas lá eu encontrei uma realidade diferente da que eu tinha, né, da que eu imaginava que encontraria. Eu encontrei alunos muito agressivos, uma professora que, apesar de muito brava, ela não tinha um controle total da sala. E assim, foi muito difícil essa experiência. Posteriormente veio a primeira série, eu não me lembro da minha professora da primeira série, eu não me lembro do meu processo de alfabetização. Eu me lembro sim da cartilha na qual eu fui alfabetizada, Caminho Suave. Eu lembro da alegria cada vez que eu trocava de lição, que eu podia passar a página, né? E lembro da minha mãe, incentivando com questão da leitura, né? Minha mãe sempre pegava os gibis do meu irmão mais velho e ia folheando, ia contando, ia lendo as histórias, tanto para mim como para 2 irmãos mais novos. E assim, era encantador, né? Todo aquele mundo, aquele colorido, e cada vez eu queria mais aprender. Na segunda série eu tive um professor fantástico, que é uma das pessoas que me fizeram querer ser professora. Era o professor Vitor, muito calmo, muito gentil, muito paciente, porque eu tinha muita dificuldade de transcrever do quadro para o caderno. E naquele tempo até as provas eram escritas, né? Então, muitas vezes eu escrevia a prova num dia para poder responder na outra. E ao invés de ficar bravo comigo, ele me elogiava. Ele falava do meu capricho, da minha inteligência, sabe? Ele estava o tempo todo me colocando para cima, ao invés de estar me brigando ou fazendo qualquer coisa porque eu demorava. Anos depois eu reencontrei e descobri que ele abandonou a profissão por motivos pessoais, mas eu tive o prazer de dizer a ele que eu dei o nome do meu filho, coloquei o nome do meu filho, um dos nomes de Vitor, por conta dele, de todo esse carinho, toda essa compreensão. Na terceira série eu mudei de escola novamente e encontrei lá uma professora fantástica, a professora Solange de Souza Loubach. Era uma mulher carinhosíssima. Ela vibrava com cada conquista nossa, as nossas dores eram dores dela, e ela se fazia mãe. E com aquela mulher eu tive certeza da profissão que eu queria. E ali eu escolhi a profissão que eu queria.
Passou alguns anos, fui para o ginásio e no ginásio eu pensava que eu ia ser independente, que ali eu ia, né, ter todo, já era adolescente, ia poder fazer o que eu queria. Mas lá eu encontrei uma realidade bem diferente da que eu pensava, porque lá eram professores entrando, saindo a todo momento, tinham professores que realmente passavam o conhecimento para a gente, transmitiam o que sabiam, mas outros professores que estavam ali por estar, né? Parecia que não tinha um estímulo pela profissão e assim a gente foi encontrando professores que também despertaram um grande interesse na gente. Eu tenho 2 amigos hoje de profissão que eu trabalho com eles na mesma escola que foram meus professores, Sandra e Wilson. São 2 pessoas realmente que é gostoso você poder saber que te ajudaram a contribuir no seu processo de formação e hoje dividem com você, né, todo esse processo. Teve uma outra professora que me deu uma bronca porque eu estava cabulando aula, professora Luzibete, e que eu pude dizer a ela também, há uns 2 anos atrás, o quanto ela contribuiu no meu processo de formação. Né? Quando ela disse que aquele não era um bom caminho, que eu estava perdendo todo o meu tempo, que eu não estava aproveitando a oportunidade que eu tinha. Depois eu pude fazer o magistério, que era o que eu realmente queria, e no magistério eu me encontrei. Nós tivemos estágios fantásticos, né? Muita gente boa que eu encontrei. Estagiei no 2º ano na escola que hoje eu trabalho e fui muito bem recebida lá. A gente pôde ver como que os professores trabalhavam, toda a preocupação que eles tinham, deram abertura para que a gente também pudesse estar mais próximo do aluno, compreender todo esse processo de formação do aluno. Quando foi no 3º ano, vieram os estágios de regência mesmo. Aí nós fomos para uma escola que não nos recebeu tão bem assim. Os professores, eles viam a gente muito como um concorrente. E ali a gente teve que estagiar 3 meses, né? Porque era regência em todas as turmas, da pré-escola até o 5º ano, até a 5ª série naquele tempo, né? 4ª série. E aí a gente encontrou professores que não nos ajudou tanto, mas de certa forma contribuiu para a nossa formação, né? A gente também trabalhou com muito a questão da disciplina dos alunos, né? A gente, como era estagiária, às vezes eles não respeitavam muito, mas isso tudo contribuiu muito, né? No nosso processo de formação. Durante o magistério eu tive professores fantásticos, a professora Cristina, que trabalhava língua portuguesa e literatura, que me proporcionou abrir um leque de livros para a gente poder ler, que proporcionou que a gente pudesse estar apresentando teatro, a gente ensaiava as peças, apresentava para os colegas. Então, assim, com a questão da leitura, ela me incentivou demais. Eu que já gostava, passei a gostar mais ainda. Tivemos a oportunidade de ler grandes clássicos, interpretar também grandes clássicos. Então, assim, foi uma experiência fantástica. Professora Berta Flegler, professora de estágio, rígida, né, durona, mas que eu nunca aprendi com ninguém, porque eu aprendi com ela quanto a planejamento. A importância de planejar, a importância de estar bem, a importância de você saber o que você vai fazer. Então, de manhã a gente ia planejar com a professora Berta, à tarde ia para a escola para poder fazer o estágio e à noite voltava para a escola. Então, eram 30 quilômetros em cima de uma bicicleta, que me ajudaram muito também nesse processo. Depois que terminei o magistério, passei num concurso em Chupinguaia, fui lecionar, passei só um mês, voltei para casa pela saudade, pela distância, pela falta de costume de estar longe dos pais, dos irmãos, da família. E, de repente, passei alguns anos afastada de escola, né? Me tornei mãe e aí alguns sonhos foram ficando distantes. Mas aí depois, quando meu filho estava com uns 10 meses, eu fui convidada para trabalhar numa escola e era 130 quilômetros de casa.
então deixei meu filho com 10 meses para poder trabalhar, né? E foi um momento difícil. Mas depois, graças a Deus, eu fui concursada novamente pelo município de Pimenta Bueno, pude escolher uma escola perto de casa para poder trabalhar, graças a Deus, e na qual eu estou hoje, há 9 anos e meio, desenvolvo um trabalho com todo o apoio da direção, dos colegas, né? Então, assim, é realmente muito gostoso poder trabalhar num ambiente, num ambiente acolhedor, com a profissão que você escolheu, que você gosta, né? E ser bem aceito. Quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei sabendo através dos colegas da escola, e a gente não tinha muita noção de como seria a faculdade de fato, né? E aí, quando começou, a gente veio no aula inaugural e foi tanta informação que a gente ficou meio tonto. E depois vieram as aulas, primeiro presencial, depois, infelizmente, a gente parou de ter aula presencial. E sempre que a gente vinha para Rolim, era uma dificuldade pela questão de tinha que madrugar, tinha que vir muito cedo, né? Mas assim, a gente venceu. Ficamos quase 2 anos sem aulas, e a gente não sabia se ia continuar, se não ia continuar, até que realmente finalmente voltou, e a gente assim pôde ir levando adiante. Era uma turma bem grande, 50 alunos, né? E hoje a gente tem poucos colegas, a gente acha que se deve muito à questão do tempo, que ficou parado, mas assim, a gente foi se fechando enquanto grupo, se unindo, e graças a Deus a gente está aí. Sim, eu tenho 4 disciplinas que me marcaram bastante, que foi recreação em jogos, porque a gente teve a oportunidade de desenvolver o trabalho, né, com um projeto aqui da professora Leonice. O professor também abriu muitas atividades para a gente poder olhar, ajudou bastante. Matemática, o professor Orestes, ele desenvolveu bastante jogos com a gente pôde criar bastante, né, o material ali em si. Nós tivemos didática de língua portuguesa também, que de fato me mostrou que eu estava no caminho certo quando trabalhava a leitura, e insistir na leitura, porque de fato ajuda o aluno e faz ele se formar um aluno mais certo do que ele quer, né? E artes, que eu trabalhei com um projeto de artes durante 6 meses na escola, foi me dada essa oportunidade, e a gente sabe o quanto que desenvolve o aluno. O poder da interpretação, da poesia, da música, da dança, quanto que desenvolve o aluno. Então, assim, essas disciplinas, elas me fizeram compreender que eu estava indo no caminho certo, né? Me ajudaram com isso. E assim, eu estou realmente contente por depois de 6 anos a gente está conseguindo terminar esse curso, não porque a gente está se livrando de um curso, mas é porque a gente está vendo o sonho realizado, né? Eu realmente quero agradecer a minha família, porque eu tenho pais fantásticos, que ensinaram que a gente não pode desistir nunca. Me deram a maior herança, que são meus irmãos, porque eles sempre também me ensinaram a dividir. Nós somos 8 filhos, então tudo tinha que ser dividido. Mas isso foi fantástico para mim, porque eu aprendi a ser uma pessoa melhor. O meu filho, por quem eu faço tudo, que me estimula a continuar tentando, a insistir, a persistir. A minha companheira de jornada, Edilene, que por muitas vezes colocou a vida dela nas minhas mãos, quando a gente vinha de Pimenta para Rolim, né? As minhas colegas de curso, que a gente sempre se ajudando, sempre conversando uma com a outra. Meus tutores, Dério e Grace, que estiveram o tempo todo com a gente, assim, a Grace antes, o Dério também, que agora nos ajuda em tudo e colabora com a gente, nos motiva quando a gente está desanimado. Marijane, obrigada, porque você colaborou muito comigo. No momento em que eu quis desistir, você não me deixou. E é isso. Eu agradeço, e também aos meus alunos, porque me ensinaram bem mais do que eu passei para eles. Eu aprendi bem mais do que ensinei.
Eu agradeço a oportunidade e obrigada.